Olá pessoal, tudo bem? Sou o Ricardo, professor de matemática dos nonos anos da Escola Estadual Professora Amélia Kerr Nogueira. Tá? Eu vim aqui para gravar um videozinho para vocês, mais uma revisão, tá? Para poder fazer um apoio, para dar um apoiozinho, um suporte, para vocês poderem estar acompanhando as aulas lá do Centro de Mídia, tá? Então vamos lá, pessoal. Só para a gente poder relembrar um pouquinho, conjuntos numéricos, tá? Então, em especial, a gente vai falar sobre conjuntos dos números racionais, tá? Os números racionais e as suas representações, tá? Ao longo do ensino fundamental, o estudo dos conjuntos numéricos vem sendo ampliado. Iniciamos lá no comecinho com o conjunto dos números naturais, né? Então, o conjunto dos números naturais são todos aqueles números, né? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá? Ou seja, pessoal, são todos os números positivos, incluindo o zero, tá? Saímos lá do conjunto dos números naturais, passamos para o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros engloba lá menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, pessoal, conjunto dos números inteiros são todos os números negativos, são todos os números positivos, incluindo o zero, tá? E aí, posteriormente, a gente viu o conjunto dos números racionais, tá? Conjunto dos números racionais, pessoal, tá? Por definição, a gente fala que são os números que podem ser escritos na forma de uma fração, tá? E aí tem todos aqueles critérios, tá? Só para vocês poderem, só para a gente poder fixar. Então vamos lá. Todo número natural ele é um número inteiro. Por que a gente fala que todo número natural é um número inteiro? Porque lá dentro do conjunto dos números inteiros eu tenho todos os negativos e todos os positivos, tá? E os números naturais são todos os números positivos. Falamos também que qualquer número inteiro também ele é um racional. Por quê? Porque qualquer número inteiro a gente consegue transformar ele em uma fração, tá? Então, para poder simplificar de uma forma assim bem sucinta, é que todo número racional são aqueles números a qual a gente consegue transformar ele em uma fração, tá? Então, se eu consigo transformar um número numa fração, significa que ele é racional, tá? E os números racionais também podem ser representados na reta numérica, ou seja, eles também pertencem lá à questão das retas numéricas, tá? Todo número racional pode ser representado na forma fracionária, ou seja, ele pode ser lá uma fraçãozinha ou a forma decimal, tá? Decimal é quando tem aqueles números com vírgula, tá? Quando a gente representa um número racional na forma decimal, podemos obter um decimal exato ou uma dízima periódica. O que seria um decimal exato? O que seria uma dízima periódica? Tá? Decimal exato, como eu coloco aqui no exemplo, 0,375. 375 e acabou. Não tem mais nenhum número depois do 5. Então, toda vez que ele tem um fim, né, a gente chama esse decimal de decimal exato, tá? Ou decimal finito. Por que finito? Porque ele tem um fim, tá? Já no outro exemplo, olha lá, 40,333 e as reticências. Essas reticências significa que o número 3 ele vai se repetindo até o infinito, tá? Então, nesse caso, a gente fala que ele é uma dízima periódica. Por que periódica? Porque depois da vírgula, né, a gente tem
um valor, a gente tem um número, a qual ele vai se repetindo periodicamente. Esse número 3 ele vai se repetindo até o infinito, tá? Nesse caso, a gente fala que esse decimal ele é uma dízima periódica ou um decimal infinito, tá? Lembra-se que uma fração que corresponde a uma dízima periódica é denominada fração geratriz. Ou seja, lembra lá, quando a gente fala de fração, a fração nada mais é do que uma continha de divisão, tá? Então, se eu pegar lá uma fração e dividir ela, tá? O número de cima, que a gente chama de numerador, pelo número de baixo, que é o denominador, tá? Isso daí ele vai me gerar um resultado. Esse resultado que a gente fala que é um número decimal, tá? Só que a fração que gerou esse número decimal é chamada de fração geratriz. Por quê? Porque ela gera, né, essa dízima. E aí eu coloco assim, ó, observe as situações a seguir de como podemos obter a fração geratriz de uma dízima periódica com base em suas representação, com base em sua representação decimal, tá? E aí vamos lá, pessoal. Vamos lá, para a gente poder obter a fração geratriz desse número racional 0,8888. Repara que o número 8 ele vai se repetindo até o infinito, tá? E aí, pessoal, a forma de estar se resolvendo, tá? Eu até coloco ali, ó, solução. Primeiro vamos escrever a equação do primeiro grau igualando o número a x. Ou seja, eu vou pegar aquele valorzinho 0,8888 e eu vou chamar ele de x. Pô, tem que ser só x? Não, né? Isso aí é uma particularidade. A gente, na matemática, quando a gente está aprendendo matemática, a gente utiliza letras, né? Isso é chamado de álgebra, sempre quando a gente quer descobrir alguma coisa. Então, quando eu quero descobrir alguma coisa, eu posso colocar uma letra, eu posso colocar um símbolo, eu posso colocar um desenho, eu posso colocar o que eu quiser, praticamente, tá? Só que eu preciso lembrar que aquilo que eu coloco é algo que tem que fazer eu lembrar, né, de algo. Fala assim, pô, o que aquele símbolo, aquela letra vai fazer eu lembrar? Que eu preciso descobrir alguma coisa, tá? Então, o x, ele é um mero detalhe, tá? Então, quiser trocar o x por um emoji, se vocês quiserem trocar o x por um desenho bacana, fique à vontade, tá? Então, vamos lá. Seguindo, observe que o período é composto por um único algarismo. Então, lá, aquele número que se repete, a gente chama ele de período. O número que se repete, nesse caso, é o número 8, tá? E é assim sendo, temos que andar apenas uma casa para ter o período na frente da vírgula. Ou seja, pessoal, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer com que tudo que eu tenha depois da vírgula, tá? Tudo que eu tenha depois da vírgula, nas duas equações, tá? Eu vou ter que criar uma nova equação e aí nas duas equações, tudo que eu tenha depois da vírgula, eles têm que ser sempre iguais, tá? Se ele for igual, aí a partir disso, a gente vai fazer uma continha de menos, tá? E aí assim, pessoal, só fica uma dica. Nesse caso específico, tá? Repara que o meu período é o número 8. O número 8, ele tem apenas um número, né? Que é o número 8. Quando ele tem apenas um número, eu vou pegar aquela funçãozinha que eu coloquei em cima, que fica x igual a 0,8888, e vou multiplicar tanto o x quanto 0,8888 por 10. Se tivessem dois números, por 100. Se tivessem três números, por 1000 e assim por diante, tá? Então, vamos lá, pessoal. Seguindo, agora que a gente multiplicou aquele númerozinho
o x igual a 0,888 por 10, a gente chegou a essa equação, ó lá. 10x é igual a 8,888. Repara que agora, ó lá, tudo que ficou do lado direito da vírgula, tá? Tudo que tem depois da vírgula é tudo igual. E aí agora a gente vai fazer uma continha de menos. Então vem aqui, ó lá. 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. Então, tudo que está depois da vírgula, tá? Por dar 0, a gente não precisa mais usar. A gente pode descartar ela. E aí a gente vai usar só o que tem antes da vírgula, tá? E aí a gente continua fazendo continha de menos. Então, vamos lá. 8 menos 0, 8. 10. Quando o x está sozinho, ele vale 1. Então, 10 menos 1, 9. E aí a gente vai ficar lá, ó, com 9x é igual a 8, tá? A ideia de uma função do primeiro grau é deixar sempre o x sozinho. Então, o 9 está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Logo, pessoal, a gente chega no que a gente chama de fração geratriz. Então, se vocês pegarem a calculadora de vocês, do celular, a calculadorinha, né, do papai, faz lá, põe lá na calculadora, 8 dividido por 9. Vocês vão ver que vai dar 0,88888. O professor não fez mágica, tá? Então, vamos lá, pessoal. Seguindo, situação 2, olha lá. Transforma o número decimal 0,45, 45, 45 e assim por diante. Significa, pessoal, que esse 45 ele vai se repetindo até lá o infinito, né? Até a gente perder de vista, né? Então, agora vamos lá para a solução. Iremos seguir o mesmo passo do exercício anterior. A única diferença é que agora o período é composto por 2 algarismos. E aí, como eu falei lá atrás, a quantidade de algarismo que tem lá o meu período vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar, né, na hora de fazer a multiplicação. Lembra, como eu tinha um algarismo no exercício anterior, agora eu tenho 2 elementos, eu vou multiplicar por 100, certo? Então, vamos lá. Vou dar um nome para aquele númerozinho lá de cima. Vou voltar a chamar ele de x, tá? Então, vai ficar lá. X é igual a 0,45, 45, 45 e assim por diante, certo? Agora eu vou multiplicar por 100. Só que quando eu multiplico por 100 novamente, ó, eu tenho que multiplicar por 100 de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade. E aí, 100 vezes x, 100x. 100 vezes 0,4545, 45 vai dar 45,45, tá? E aí, pessoal, a mesma ideia, tá? Vou pegar lá, vou fazer continha de menos. Repara, pessoal, que tudo que está depois da vírgula, ele está igual, né? Então, vamos lá. Se eu pegar lá 5 menos 5, olha lá no finalzinho aqui, ó, 5 menos 5, 0, 4 menos 4, 0, 5 menos 5, 0, 4 menos 4, 0. Se eu fizer a continha de menos do que está depois da vírgula, o resultado vai dar 0. Aí, pessoal, a gente vai trabalhar novamente com o que está antes da vírgula, certo? Então, vamos lá, 45 menos 0, 45. 100 menos 1, 99, tá? Se a gente isolar lá, deixar o x sozinho, a fração que a gente vai chegar é 45 dividido por 99. E aí a gente chega num detalhe, pessoal, tá? Toda e qualquer fração, tá? Ela sempre tem que ser o que a gente chama de fração irredutível. Tá? O que seria uma fração irredutível? Sempre quando eu posso simplificar essa fração, tá? E eu tenho que lembrar que assim, quando eu simplifico uma fração, se eu dividir por 2 na parte de cima, eu tenho que dividir também por 2 na parte de baixo,
tá? Então, o mesmo número que eu divido na parte de cima, eu também tenho que dividir na parte de baixo da minha fração, tá? Quando a gente chega no 45 dividido por 99, repara que 45 e 99 dá para mim dividir por 9, né? Então, se eu pegar lá 45 dividido por 9, 5. Se eu pegar 99 dividido por 9, 11. Logo, pessoal, essa fração geratriz de 0,45, 45, 45 e assim por diante, nada mais é do que 5 dividido por 11. Se vocês pegarem a calculadora de vocês, vocês vão ver que realmente vai dar esse valor, certo? E aí a gente chega até o final de mais uma aula, pessoal, tá? Espero que tenha ajudado. A próximo vídeo que eu vou gravar, pessoal, tá? Para poder fazer um suporte a essa primeira aula, eu vou pegar alguns exercícios, tá? Que está na apostila, e aí a gente vai transformar esses números decimais em frações. Tudo bem? Então, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e logo a gente estaremos de volta lá na escola, tá? Um grande abraço, até mais.